Olá, alunos da nona série de ensino fundamental. Novamente, a segunda etapa do outro vídeo que eu postei. Aula 2, o que são argumentos? 1. Em dupla, retome o texto a sexta extinção das espécies e, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa da aula 1. Responda. Que informações ou conhecimento o autor apresenta no texto para defender seu ponto de vista? Preencha o quadro a seguir com as informações que se pede. O autor apresentou exemplos? Qual ou quais? Então, ele apresentou um exemplo e a sugestão de resposta, o exemplo do desaparecimento das abelhas, que pode trazer sérios problemas ao ecossistema. Dados de pesquisa? Sim, sugestão de resposta, dados do relatório Planeta Vivo, da Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistemáticos, da revista científica Science. O autor apresentou discurso de especialista ou instituição? Sim, sugestão de resposta, a voz do pesquisador Justin McBain em artigo no site Tutort. Dados históricos? Sim, sugestão de resposta, as 5 extinções em massa das espécies terrestres e o desaparecimento dos dinossauros. Os princípios gerais ou de senso comum? Não. Então, basicamente, não tem nenhum dado a se apanhar. Então, praticamente, vocês podem colocar um travessão. 2. Em dupla, discuta se o exceto apresentado a seguir fazem referência a argumentos utilizados no texto ou a posicionamento do próprio autor do texto. Faz a indicação conforme a legenda. Depois, revise com seu professor. 1. Posicionamento próprio do autor do texto. 2. Argumento utilizado pelo autor do texto. A civilização ainda tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos e aquários que, na realidade, são prisões para a exposição dos animais selvagens, privados de liberdades e confinados para os deleitos e a curiosidade dos humanos. Então, aí é o posicionamento próprio do autor do texto. Confirmado o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistemáticos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas da extinção. Então, aí é 2 o argumento utilizado pelo autor do texto. C. Portanto, o ser humano está provocando o primeiro extermínio ecocida em massa. Acontece que o ecocídio é também um suicídio, pois o ser humano não consegue viver sem a natureza e sem a riqueza do ecossistema e sem a estabilidade climática. Então aí é o posicionamento próprio do autor do texto. D. Tribunal Penal Internacional decidiu no final de 2016 reconhecer o ecocídio, destruição em larga escala no meio ambiente, como crime é um delito de escopo local e global, que justifica criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Então, aí é o 2, argumento utilizado pelo autor do texto. E a biodiversidade da Terra está ameaçada. Aí a 1 é um posicionamento próprio do autor do texto. 3. No estudo do texto que segue, o autor utiliza 2 argumentos que fazem referência à pesquisa como ele explora esses argumentos em dupla justifica a resposta. O relatório Planeta Vivo 2018, divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza, mostra que os avanços de produção e consumo da humanidade têm provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais e gerado uma aniquilação de vida selvagem às populações de vertebrados silvestres como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios sofreram uma redução de 60% entre 1970 e 2014, confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza. A Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistemáticos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistemas. Beleza aí? Então, a sugestão de resposta, o autor do texto faz comparação entre dados de 2 pesquisas. Ele apresenta a primeira pesquisa, referente ao relatório Planeta Vivo, e depois traz dados da pesquisa do
IPBES que confirmam as informações apresentadas anteriormente. 4. A partir dos argumentos mobilizados pelo autor, identifique no texto exemplos de estratégias utilizadas para estabelecer entre eles relações de causa e efeito. Sugestão de resposta: a ação desrespeitosa e imprudente do homem pode motivar a sexta extinção das espécies. A causa: a ação desrespeitosa e imprudente do homem. O efeito: a sexta extinção das espécies. A contraposição de ideias. Sugestão de resposta: já houve 5 extinções em massa das espécies provocadas por fenômenos naturais, mas a sexta será motivada pela ação desrespeitosa e imprudente do homem com a natureza. Aula 3. A organização das ideias. Texto. 1. Em dupla, retorna ao texto. A sexta extinção das espécies é, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa e responda às questões. A. De acordo com o texto, converse com seu colega sobre a organização das ideias apresentada pelo autor e preencha o quadro com os dados solicitados. Na introdução, qual é a ideia central tese apresentada? Então, o autor assume o ponto de vista das iminências dessa extinção de uma nova extinção em massa. No desenvolvimento, quais são os argumentos apresentados? Como argumento, o autor apresenta dados de pesquisa e discurso de especialistas que alertam para a degradação do meio ambiente, ocasionada por uma série de fatores, mas destaca-se no texto o aumento populacional a cada dia, que impacta diretamente na produção de energia e no aumento da produtividade de bens e consumos. Os seres humanos estão traçando os caminhos para a extinção em massa. Na conclusão, qual o posicionamento do autor em relação ao tema desenvolvido? Ele apresenta algum tipo de sugestão para a resolução do problema? Então, o ser humano, ao ser o responsável por provocar a extinção em massa, estará assumindo a sua própria morte, pois, morrendo a natureza, morre também o homem. B. O autor recorre a relatórios de pesquisas para construir sua argumentação, ou seja, utilizar muitos argumentos por evidências. Qual o efeito de sentido dessa escolha na argumentação? Então, sugestão de resposta: os dados da pesquisa são apresentados para sustentar o ponto de vista assumido no texto. O autor diz que o homem será o responsável pela sexta extinção e mobiliza argumentos que atentam o homem ter feito para tal. C. No texto, o autor mobiliza um argumento de autoridade. Escreva-o indicando o efeito de sentido dessa escolha na argumentação. Sugestão de resposta: o discurso de autoridade é do pesquisador Joseph McBain, que discute a questão da extinção em massa. Essa voz é mobilizada no texto também para dar credibilidade ao posicionamento que o autor aponta. D. O autor do texto, nessa conclusão, não apresenta sugestão de ações para minimizar o problema. Que preposições, ações você proporia para resolver este problema? Resposta pessoal, mas espera que você, estudante, sinalizem ações a serem desenvolvidas pelas pessoas individualmente e por instituição, seja quais forem. Aula 4. Ponto de vista pelas palavras. Em dupla, retorna o texto a sexta extinção das espécies e, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa e responda às questões. 1. No texto, quais são as formas linguísticas que o autor utiliza para fazer referência ao planeta Terra? Que efeito de sentido podemos inferir dessa construção? Sugestão de resposta: as construções Planeta Azul e Casa Comum são utilizadas para fazer referências ao planeta Terra. Infere-se que o planeta Terra pode referir-se às questões do meio ambiente protegido, já Casa Comum faz referência ao planeta como a moradia de todas as espécies. 2. O autor cria uma imagem do homem a partir das escolhas das palavras que ele apresenta no texto. Que imagem é essa? Que palavras são estas? Então, sugestão de resposta: o texto traz a imagem de um homem que não estabelece uma relação positiva com o meio ambiente. Ele destrói a natureza e se sente superior em relação às outras espécies.
arrogante, egoísta e dono do mundo. São termos que qualificam um homem descrito no texto. 3. O substantivo ecocídio aparece no texto e refere-se ao extermínio deliberado de um ecossistema. Entretanto, o autor encaminha o leitor para outra interpretação. Que interpretação é esta? Sugestão de resposta. O ecocídio também denota ao suicídio dos seres humanos, pois os homens não conseguem viver sem a natureza. Quarto, em um momento do texto, o autor diz e faz destaque em algumas expressões. A humanidade já ultrapassou diversas fronteiras planetárias e está promovendo uma grande morte no planeta. O que é possível entender das construções destacadas? A. Fronteiras planetárias. Resposta pessoal. Então, mas espera-se que você, estudante, compreenda que o homem é inteligente o suficiente para desenvolver tecnologia, inclusive para levá-lo a outros planetas, mas não tem consciência de que está prejudicando o meio ambiente a partir de algumas ações. B. Grande morte. Resposta pessoal. Entretanto, espera-se que você, novamente estudante, reconheça que essa construção se refere à morte de todas as espécies. 5. No texto, as construções jardim zoológico e aquário são associadas a forma de garantir a liberdade dos animais, b. prisões para animais, c. local apropriado para acomodar os animais, d. possibilidade para a reprodução de animais. Então a resposta é a alternativa B. 6. A construções linguística apocalipse de insetos e a aniquilação biológica que aparece no texto fazem referência ao desaparecimento de algumas espécies animais, b. ao incentivo à procriação das espécies, c. a trechos da Sagrada Escritura, d. a filmes em cartaz nos cinemas. Então, a resposta alternativa A. Pessoal, novamente, irei finalizar o vídeo por aqui, pois está ficando muito extenso o vídeo, tá bom? E aguarde a parte 3 e até os próximos vídeos.